Será que dá para aprender sobre a origem da filosofia em 5 minutos? Dá sim, vem comigo. Esse vídeo vai ser direto ao ponto, porque sim, dá para filosofar de uma forma simplificada. Por acaso você já ouviu falar que o estudo sobre a filosofia nunca termina? Pois é, são muitas correntes e teorias filosóficas disponíveis para aprender, mas pode relaxar que o começo desse caminho a gente te mostra. Chegou o dia de saber mais sobre os 4 grandes momentos da filosofia. Preparado? Então senta que lá vem a história. Ops, quer dizer, filosofia. Você sabe onde nasceu a filosofia? Se quisermos saber da sua origem mais pura, não temos uma resposta certa. Isso porque o pensar e questionar nosso meio e existência é algo que faz parte da essência humana. Por isso, hoje vamos falar sobre onde a filosofia, teoricamente elaborada, apareceu pela primeira vez, ok? Então, podemos dizer que a filosofia antiga, a primeira forma de pensamento filosófico, surgiu na Grécia em torno de 600 a.C. Nessa época, a sua função era principalmente questionar os dogmas, mitos e superstições. E foi nesse período que foram desenvolvidos pensamentos base para a construção do raciocínio crítico e um modo de pensar do Ocidente. Então, podemos dizer que o nosso olhar racional e científico, matemático mesmo, para definir e entender as coisas, surgiu dos primeiros raciocínios filosóficos. E como foi o começo de tudo? A filosofia antiga deu suas caras na região da Jônia, um importante polo mercantil do mar Mediterrâneo, lá no começo do século VII. Os 3 primeiros filósofos surgiram na cidade de Mileto. Seus nomes eram Tales, Anaximandro e Anaxímenes. E as ideias desses filósofos se destacaram justamente por rejeitar explicações baseadas em religião para os fenômenos observáveis. Agora eu vou te falar um pouco sobre os 4 períodos que dividem a filosofia antiga. O período pré-socrático ocorreu durante o chamado período arcaico da Grécia. Nessa fase, os estudos filosóficos tinham como objetivo explicar a realidade e a natureza. Ele foi marcado por um significativo avanço da astronomia e pelo nascimento da física. O nome de destaque aqui foi o filósofo Tales de Mileto. O segundo período é o socrático, também chamado de clássico. Ele teve como principal foco questões relacionadas ao ser humano. As discussões levantadas estavam relacionadas à alma, virtudes e vícios. Nessa fase, a democracia se estabeleceu na Grécia, e os principais nomes desse período foram os famosos Sócrates e Platão. O período sistemático é o terceiro e foi marcado pela sistematização dos conhecimentos, especialmente relacionados à antropologia e cosmologia. Aqui havia uma grande valorização das ciências e dos critérios da verdade pelos filósofos do período. O grande nome da vez foi Aristóteles. E por fim, o período helenístico. Esse período se caracteriza por ser menos definido do que os outros 3. Isso acontece porque suas ideias e soluções são menos categóricas. Os filósofos desse período estudavam, além de temas relacionados à natureza e ao homem, as formas de alcançar a felicidade sem depender de circunstâncias fora do seu poder. Alguns nomes de destaque são Epicuro e Zenão de Sítio. Primeira aula de filosofia, check. Viu só? Não foi tão difícil, né? Inclusive, esse vídeo foi elaborado com uma pesquisa que fizemos nos materiais disponíveis lá no PD. E você pode ver aqui embaixo na descrição dos links para acessar esses conteúdos e se aprofundar mais no tema. Comenta aqui embaixo quanto desses filósofos você já conhecia. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo que só de pensar nesse tema tem vontade de fugir. Depois de uma aula dessas, mereça o seu like, não é mesmo? Nos vemos na próxima reflexão filosófica. Quem passa, passa aqui. Passei direto!